são as principais e, em ordem de prioridade, as necessidades de políticas públicas municipais? Quais são as principais? Eu sei que a demanda para os municípios são muitas, mas eu queria que você listasse três, pelo menos, as três principais. Olha, a política pública de educação, a política inclusiva é muito importante. A gente fala muito, né, claro, eu estou na área de saúde, eu acho que a saúde é uma prefeitura dentro de uma prefeitura, né? Você tem obra, você tem transporte, você tem tudo dentro da saúde. Mas a educação é fundamental. É na educação onde que a criança ali aprende e cresce, né, um adulto com uma condição, um entendimento do que é a vida. Acho que a educação, minha mãe sempre falava desde criança, meu filho, a educação é o melhor caminho que você tem. Então, políticas, né, educacionais inclusivas são muito importantes. Eu digo inclusivas em todas as questões. Aquelas crianças que têm dificuldade financeira, onde os pais têm dificuldade da criança estar na escola, porque é muito legal a gente ter uma lei que obriga a criança a estar na escola. Mas como que essa criança chega na escola? Com fome, sem material escolar, né, alienada do mundo. Então, é muito importante as políticas inclusivas. Porque as crianças com deficiência física, deficiência intelectual, então a política inclusiva, educação, eu acho que é uma política que tem que ser implementada urgentemente, né? As políticas sociais em relação a racismo, questão de gênero, e muitas outras têm sido discutidas. Tem sido, assim, algo que a gente sabe da política polarizada que nós passamos há pouco tempo. Mas a gente tem que entender que cada cidadão é individual. Ele vive em comunidade, mas ele tem suas individualidades. E o respeito à individualidade de cada um tem que ser pauta constante no dia a dia. A gente vê muita dificuldade e ainda muitas barreiras dessas pautas. A gente precisa ter essas pautas. E como eu falei, as políticas de promoção de saúde. As políticas de promoção de saúde são muitas vezes deixadas em segundo plano. Por exemplo, saneamento básico é uma política de promoção de saúde. Se tiver um saneamento básico, 100% de uma comunidade, ela não tem uma saúde de melhor qualidade. A questão do combate a doenças, a arbovirose, entre outras. Então, a promoção, uma política firme de promoção de saúde a nível de país é importantíssimo. A gente precisa cobrar isso a nível de país. Até porque, eu vou fazer assim, uma questão aqui que a gente briga há muitos anos, que é o mais 10. Até hoje a gente nem se fala muito nisso, mas o que é isso? O município é obrigado a repassar 15% para a saúde. O Estado, 12%. Mas o governo federal não tem nenhuma lei que fale quanto ele tem que passar. Então, a gente brigou muitos anos, estivemos em Brasília pelo mais 10, e parece que hoje foi um pouco esquecido. Acho que são tantas coisas, nós passamos pandemia e tudo mais, mas nós precisamos que as políticas tenham um financiamento correto. O subfinanciamento acaba com qualquer política pública. Então, essas três políticas são muito importantes. Maravilha. Alex, como equilibrar as receitas dos municípios com as despesas fixas essenciais, como repasse para a Câmara Municipal, gasto com pessoal de funcionalismo público, demanda de saúde, educação, segurança, lei de responsabilidade fiscal, fiscalização do TCE, do Ministério Público e da própria sociedade? Como equilibrar as receitas mediante esse universo de situações? Olha, realmente não é fácil. A gente vê muitos prefeitos tendo conta rejeitada, não conseguindo pagar as contas. A gente vê uma luta aí muito grande, a gente tem presenciado isso sempre. Primeiro, a equipe de governo, de qualquer prefeito, de qualquer secretaria, tem que ser muito boa. A gente tem que investir no efetivo. O efetivo é quem carrega o piano, é quem tem a memória histórica dentro de uma administração pública. E muitas vezes a gente vê as prefeituras abarrotadas de cargos comissionados, que às vezes tem os melhores salários, as melhores condições de diária, carros à disposição. Então, quando você olha o custo, às vezes, de um profissional que está ali trabalhando como profissional, não que não seja importante, com certeza é importante, profissional de confiança ali do prefeito, do secretário, sim, mas não podemos ter a prefeitura abarrotada desses profissionais. Nós precisamos do concurso público, os municípios têm que valorizar o concurso público, têm que valorizar o plano de cargos e salários, tem que ter uma gestão voltada para a eficiência. O recurso público, o erário público, ele é curto, é um cobertor curto, então precisa ter eficiência no gasto, tem que ter políticas eficientes, competentes e corretas, direcionadas e verticais ao cidadão. Então, assim, são muitas ações que precisam ser feitas. Até porque hoje a gente vê cada vez mais a queda de receita dos municípios, tivemos queda de receita no Estado, então a gente precisa realmente ter um Estado mais leve,
Não podemos ter um Estado pesado, onde a prefeitura, né, com muitos cargos comissionados com salários altíssimos. Nós precisamos valorizar o efetivo, precisamos valorizar o plano de cargo e salário, o concurso público, e precisamos, como eu disse, entender o que é realmente nessa população. Isso você faz com bastante planejamento e monitoramento das ações. Então, assim, combate severo à corrupção, que muito do dinheiro vai para o ralo, a gente sabe, o ralo da corrupção é terrível, é ele que mata as pessoas, não às vezes no hospital, que tenta atender os médicos, mas o que mata às vezes o doente é a corrupção que tira o dinheiro do investimento dos hospitais, das estruturas. Então, isso tem que ser cessado. Nosso país não pode mais ser um país visto como um país corrupto. Então, é uma coisa importante. Então, assim, é uma série de situações, é uma mudança realmente do paradigma que é a administração pública ela não ser eficiente. Ela precisa